A primeira onda de medo e atenção na costa oeste começou há alguns anos, quando a internet explodiu com posts falando sobre futuros apocalípticos. Um artigo científico previu que Washington e Oregon vão enfrentar um forte terremoto, com uma magnitude de 9,5 graus na escala Richter. A mesma magnitude do maior terremoto que temos conhecimento foi o que aconteceu no Chile no dia 22 de maio de 1960, deixando 2.000 pessoas mortas e 2 milhões de feridos. A Terra possui mais de 4 bilhões de anos. Durante todo esse tempo, nosso planeta sofreu várias extinções em massa até chegar à raça humana. Não seria esse o caso de começarmos a nos preparar para eventuais perigos? Lá na costa oeste, tremores dessa magnitude causariam tsunamis sem precedentes e erupções vulcânicas pela região. Essas conclusões foram feitas a partir de dados obtidos de uma boia especial para a detecção de abalos sísmicos, preparada no Oceano Pacífico. Os resultados mostraram que o nível das águas da região caiu bruscamente. Sabe o que quer dizer? Normalmente, parte de um leito marinho fica exposto uns 10 minutos antes de um tsunami atingir a costa. Só que ainda não é o fim do mundo. John Wydale, diretor da Rede Sísmica do Noroeste do Pacífico, negou qualquer informação a respeito de um terremoto ou tsunami iminente naquela região. Ele afirmou que um aparelho indicou queda no nível da água por conta de mau funcionamento e nenhuma outra mudança drástica havia sido registrada. De acordo com o diretor, realmente é possível que aquela região sofra com desastres naturais, mas é provável que isso não ocorra em um futuro próximo. Um alívio temporário para um problema longínquo, já que cientistas não negam um fato de que alguma coisa perigosa está acontecendo abaixo dos territórios de Oregon e Washington. O perigo vem de uma placa tectônica chamada Juan de Fuca, que possui uma área de 250 mil quilômetros quadrados. Antigamente, esse bloco rochoso fazia parte de uma antiga placa tectônica chamada Farallon, que com o tempo se dividiu em 3 partes, após ser sobreposta pelo lado oeste da placa norte-americana. Uma das partes do tamanho do estado de Michigan foi nomeada em homenagem ao famoso navegador espanhol Juan de Fuca. E foi justamente essa parte que começou a afundar, sob o limite da placa tectônica do noroeste dos Estados Unidos. Começou, entre aspas, na verdade. Estima-se que esse processo teve início há mais ou menos 180 milhões de anos, quando o supercontinente Pangeia se dividiu. A lenta movimentação desses gigantescos blocos rochosos influencia na formação da nossa superfície. Colisões geralmente ocasionam o que é chamado de zona de subducção, que consiste na colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. Quando isso ocorre, é comum que a placa oceânica afunde até o manto, formando cadeias rochosas como a Cordilheira dos Andes, ou fossas oceânicas, como as fossas das Marianas. E não apenas isso. Erupções vulcânicas e terremotos podem acontecer ao longo dessas zonas. As pesquisas informam que a subducção da placa de Juan de Fuca pode gerar uma emergência na zona vulcânica de High Lava Plains, que passa por Oregon. Caso aconteça, os moradores podem esperar algumas erupções vulcânicas. No século XVIII, um fenômeno similar ocasionou um grande terremoto, terrível, com magnitude entre 8,7 e 9,2 graus na escala Richter. Grandes tsunamis destruíram vilas costeiras, próximas ao rio Columbia. De lá para cá, a natureza se acalmou e os tremores normalmente não excedem a 6 graus na escala Richter. Só que os cientistas temem que nem tudo esteja calmo como aparenta, pois um grande buraco pode ter se formado na placa tectônica de Juan de Fuca. Tudo não passava de teoria até que eles obtiveram comprovações. Uma equipe da Universidade da Califórnia conduziu pesquisas entre 2011 e 2014, analisando 217 terremotos,
para melhorar a visão dessa situação. Eles estudaram a velocidade das ondas sísmicas, levando em conta a variação da temperatura e a composição das rochas. Essas variações permitiram que eles determinassem os limites das placas tectônicas mais frias e densas. Ao mesmo tempo, uma área da placa tectônica, localizada abaixo do centro de Oregon, mostrou uma lacuna nas ondas sísmicas, o que os pesquisadores interpretaram como um buraco. Quando eles realizaram uma tomografia sísmica completa da área, descobriram que o buraco fazia parte de uma grande fenda, que passa pelas zonas mais sensíveis, digamos assim, da placa de Juan de Fuca. E essa fenda foi formada em duas pontas de sobreposição da placa. A fenda possui 966 quilômetros da ilha de Vancouver até Cabo Mendocino, e aparentemente a borda inferior dela tem origem no manto da Terra. Os pesquisadores acreditam que esse processo está causando o fim da placa de Juan de Fuca. Em breve, a fenda será capaz de dividir o grande bloco rochoso em duas partes, como um zíper sendo aberto. Mais tarde, as duas partes serão quebradas em pedaços menores que possivelmente podem se chocar com outras placas. Em um provável evento nos Estados Unidos, as consequências podem ser drásticas. Talvez seja a hora das cidades se prepararem para possíveis desastres. Bom, os habitantes da costa oeste não precisam entrar em pânico e fugir em massa do local, mas seria prudente manter em mente os futuros riscos dessa pequena surpresa em que eles vivem. É necessário melhorar os alertas de tsunamis localizados no Oceano Pacífico e criar novos métodos para a previsão de terremotos. Existem novas tecnologias por aí, nos Estados Unidos e na China, mas eles não são usados com frequência devido ao alto custo. Bom, de acordo com os cientistas, observar os últimos momentos de Juan de Fuca é como uma jornada ao passado. Podemos fazer a analogia de que essa placa tectônica é como uma máquina do tempo, já que nos permite entender mais sobre a formação, vida e morte da placa, que acontece no decorrer de milhões de anos. Nesse meio tempo, a pesquisa em Juan de Fuca ajuda a entender problemas mais urgentes. Veja, o primeiro deles seria a segurança das regiões localizadas em uma placa fragmentada. As análises indicam que o magma passa pela fenda, o que pode ser o combustível para alguns vulcões e até mesmo terremotos. Sem falar que, nos próximos 50 anos, a rachadura na placa pode aumentar consideravelmente. Segundo conclusões da Comissão Consultiva de Política de Segurança Sísmica de Oregon, um terremoto por lá pode atingir a magnitude de 8 a 9 graus na escala Richter. Você consegue imaginar isso? Muitas casas não resistiriam e as que sobrassem ficariam parcialmente destruídas. As redes elétricas entrariam em colapso e linhas de gás seriam rompidas. O terremoto seria seguido por erupções vulcânicas e as ruas arderiam em chamas. Os céus ficariam escuros com as cinzas e incêndios começariam tanto em regiões metropolitanas quanto no campo. Tubulações de água seriam destruídas e barragens se romperiam. E olha que nem entrei no ponto da quantidade de materiais tóxicos que seriam espalhados por toda parte. Um evento similar aconteceu em 2004, quando, de acordo com os cientistas, a placa indiana se moveu bruscamente para baixo da placa da Birmânia, em uma velocidade de 1.200 km por hora. Nesse caso, muita rocha se movimentou em torno de 15 metros, sendo que o normal era de se movimentar 6,5 centímetros por ano. O resultado? Um terremoto de magnitude 9,3 na escala Richter, lá na Indonésia. Um dos tsunamis mais mortais da história moderna foi causado naquela ocasião. A onda atingiu 18 países, matou ao menos 300 mil pessoas e deixou milhares sem moradia. Bom, nos Estados Unidos também é provável que um tsunami atinja a região.
O fato de parte dos encontros das placas ocorrerem abaixo do oceano faria com que uma grande onda subisse aos céus. Após esse colapso terrestre, estaria apenas ruínas para contar a história, já que muitas pessoas não sobreviveriam. Surgiria, então, um buraco gigante no planeta Terra. E se for verdade?